Gente querida, hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de reflexões aqui sobre a dimensão das nossas emoções. E o texto de hoje, ele completa ou complementa a reflexão que o pastor Hugo trouxe na semana passada. E nossa reflexão hoje é baseada no Salmo de número 22. Salmo de número 22, você vai perceber que à medida em que eu começo a ler esse salmo, você notará que ele é um salmo presente no Novo Testamento, o primeiro verso dele, Salmo de número 22, na Nova Versão Internacional, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo de Israel, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembléia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não desprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembléia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O sofrimento humano é um tema bastante difícil de nós abordarmos num sermão, uma peça de reflexão tão curta e com tão poucos recursos, porque o sofrimento humano é a realidade mais complexa que nos defronta diariamente. Especialmente porque o sofrimento, ele tem uma cara para cada um de nós, ele tem um gosto para cada um de nós. Não existe nada mais democrático, plural, mais diverso, mais universal do que o sofrimento. O sofrimento alcança todas as classes sociais, alcança qualquer etnia, qualquer língua que você fale. O sofrimento é uma realidade universal.
Talvez o sofrimento de ser parte de uma família disfuncional, de ter sido parte de uma família disfuncional, a dor dos traumas, das rejeições, das agressões, das omissões. Talvez o sofrimento das esperanças frustradas, os sonhos não realizados, projetos não concluídos ao longo de uma vida. Talvez o sofrimento da enfermidade, das doenças, dos problemas físicos, das limitações ou mesmo do envelhecimento natural. Talvez a dor de vermos pessoas que amamos sofrendo, fazendo escolhas equivocadas. Talvez a dor irreparável de ter perdido alguém, de ter perdido um relacionamento, da desconexão de um relacionamento importante. Por isso Jordan Peterson diz que não existe um alvo mais fútil, inútil, utópico e simplesmente ilusório do que esperar uma vida sem sofrimento. Quando nós cultivamos essa euforia perpétua, que é a expressão de um filósofo francês, onde o alvo da vida do ser humano se torna ter uma vida indolor, sem sofrimento, feliz o tempo todo, nós estamos cultivando um alvo que é impossível de ser colocado em prática e que ao mesmo tempo é simplesmente ilusório. Em especial, por quê? Porque nós conhecemos e reconhecemos que o sofrimento tem um efeito enobrecedor sobre o nosso caráter e sobre o nosso destino. As melhores pessoas que já pisaram sobre a terra são pessoas que sofreram muito e que no sofrimento encontraram um propósito, encontraram nobreza e encontraram virtudes impossíveis de serem forjadas fora dos tempos de sofrimento. Então nós estamos fazendo um ano sobre uma vida plena, mas uma vida plena, segundo nós cristãos, não exclui o sofrimento. Uma vida plena não é uma vida de bolha de sabão colorida e papel de celofane. Para nós crentes não é. O sofrimento é matéria-prima de todos os livros da Bíblia. De capa a capa, nós temos o sofrimento como um tema fundante, essencial das Escrituras. E se você pega o livro de Jó, por exemplo, da primeira até a última linha, tudo é sobre a dor e o sofrimento humanos. A grande questão é que o sofrimento pode ser enobrecedor e transformador, mas o sofrimento também pode deformar o nosso caráter e corroer a nossa essência. Muitas das melhores pessoas que você conhecerá são pessoas que sofreram bastante e foram moldadas em algo bonito, belo e formoso no seio do calor do sofrimento. Muitas das pessoas mais letais, perigosas que você conhecerá são pessoas que também sofreram bastante. Mas ao invés do sofrimento lapidar o seu caráter e torná-las pessoas mais empáticas, quebrantadas e humildes, o sofrimento deformou seus caráteres de tal maneira que elas se tornaram pessoas rancorosas, cínicas, céticas, cruéis, sem nenhum tipo de empatia e sem nenhum tipo de compaixão pela dor alheia. Então, o sofrimento é uma experiência universal, sim. Todos nós passaremos por ele, sim. Os vales escuros estão distribuídos na vida de todos nós, sim. Nós podemos sair desse vale escuro melhores ou piores, sim. A grande pergunta é: como você sairá? Como você sairá do seu deserto? Do lado de lá do seu vale escuro, quem nós encontraremos? Uma versão melhorada de você, uma versão piorada de você? Quem estará do lado de lá? Tudo depende de nós levarmos a sério como a Escritura nos ensina a lidar com o sofrimento. E dos textos que falam sobre sofrimento, poucos são tão eloquentes como o Salmo 22. O Salmo 22 é um berro. O Salmo 22 é um grito. O Salmo 22 é um soco revoltado no ar, onde o salmista começa o salmo dizendo para Deus, em oração: Deus, o que deu errado, porque você falhou comigo. Aonde você está, porque você não está aqui quando eu preciso de você. O salmista repete 2 vezes: Deus meu, por que me abandonaste? Ele começa a conversa com Deus, jogando na cara de Deus o fato de que Deus não deveria tê-lo abandonado no meio da dor. Mas que é justamente isso que o salmista sente. Ele sente que Deus o jogou no meio do sofrimento, no calor do fogo, e abandonou lá, deu as costas e foi embora. O verbo hebraico tem a noção de deixar alguém para trás. Aqui, para abandonar, tem a noção de jogar alguém para fora de casa.
tem a noção de rejeitar alguém. Que verbo duro! Deus, por que você me rejeitou, Deus? Por que você me jogou para fora? Por que você me abandonou a quilômetros de lugar nenhum sozinho? Então ele grita sobre o seu abandono. Logo depois, nos primeiros versos, ele começa a dizer o quanto Deus é bom para Israel, mas só para dizer no final lá do versículo 6, Deus é bom com Israel, e Deus cuidou do seu povo, mas eu sou verme e não homem, e por isso Deus não tem cuidado de mim. É como se ele dissesse assim, Deus veio cuidando do seu povo ao longo de todo esse trecho, mas parece que eu sou tão reles, sou tão verme que nem isso mereço. E então o salmista começa a elaborar de forma muito eloquente, no primeiro bojo do salmo, toda a sua dor e o seu conflito. Em primeiro lugar, com Deus, por causa do seu abandono. Em segundo lugar, com os seus opositores e perseguidores. Em terceiro lugar, com o fato de que Deus não estava sendo bom para ele, como havia sido com Israel. Se você ler a primeira parte do salmo, ela é só amargura. Ela é só grito, ela é só descontentamento, ela é só desconforto. O salmista inicia sua oração falando sobre todas as suas expectativas de que Deus cuidasse dele e todas as suas frustrações em relação ao não cuidado de Deus. Essa não parece uma maneira muito promissora de começar uma oração, não é verdade? Essa não parece uma maneira muito acertada de se iniciar um tempo devocional com Deus. O comentarista diz assim: o salmista sente o seu abandono porque ele espera pela ajuda de Deus e a ajuda não vem. Precisamente porque o salmista é um filho de Deus, ele tinha expectativas de que Deus o ouvisse, mas o salmista se sente abandonado. E aqui o salmo ensina para nós a primeira coisa muito importante a respeito de como lidar com o sofrimento, falando sobre conflito. Nós vamos estudar 3 palavras hoje: conflito, convergência e confiança. A primeira é conflito, porque a primeira coisa que a Bíblia nos ensina de capa a capa é que em tempos escuros de sofrimento nós não devemos negar a dor. Nós não devemos negar a dor, não devemos negar o sofrimento, não devemos negar o que sentimos ou o que nós pensamos nos tempos de sofrimento. E por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Porque dentro de nós existe uma musculatura robusta, e exercitada ao longo de décadas, esse músculo chamado negação. E o que é a negação? A negação funciona assim: eu estou lá no meu gabinete, num mais um belo dia de trabalho pastoral, e aí uma esposa se coloca diante de mim para conversar sobre o seu cônjuge. E ela fala e fala e fala durante 67 minutos contados no relógio, mal do seu marido. Seu marido tem, para minha surpresa, todos os defeitos e todos os vícios de 1 milhão de seres humanos reunidos num só corpo. Tudo que ele faz, diz, pensa, é errado. Cada músculo que move no corpo dele é errado. E aí, então, no final daqueles 67 minutos, eu quis fazer uma síntese e perguntei para ela: então, deixa eu perguntar, a senhora odeia o seu marido, então? Ela falou: não, pastor, que isso? Eu amo o meu marido. É mesmo? É. Eu gosto muito dele. Não penso em me divorciar dele de jeito nenhum. Mas a senhora me disse isso. Assim, a senhora pintou o Conde Drácula para mim aqui. Então a senhora tem paura do seu marido, repulsa. Não, pastor, que isso? Quem disse isso para o senhor? Eu amo o meu marido. O ressentimento e o ódio que ela sentia era tão intenso a ponto de avermelhar o rosto dela. Mas ela não conseguia aceitar o próprio sentimento confuso, contraditório e, de certa forma, perigoso que ela tinha em relação ao seu cônjuge e o seu casamento. Ela não conseguia admitir a possibilidade, embora ela tenha dito algumas vezes, só 8, de que ela preferia vê-lo morto. Só 8. Que a gente conta as coisas que as pessoas falam enquanto ouve, sabe, para dimensionar o tamanho disso.
8 vezes ela disse assim: eu queria tanto que ele morresse, de diferentes formas. Mas que isso? É lógico que ela não tinha nenhum tipo de ódio dele, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de rancor. A grande questão é que nós somos especialistas em abafar e camuflar o que nós realmente levamos no coração. E esse é um problema sério, porque quando nós insistimos em negar os nossos sentimentos, é bem possível que nós venhamos a nos tornar desconectados deles em algum momento. E que, de fato, nós não consigamos ver o que se passa no nosso mundo interior. Então, o salmista nos ensina que a primeira coisa é que todo período de sofrimento traz sentimentos e pensamentos muito tóxicos e perigosos. Por exemplo, quando nós passamos por grandes temporadas de sofrimento, nós sentimos sim que Deus está pisando na bola conosco. Nós sentimos sim. Nós pensamos sim que Deus não está sendo fiel como prometeu que seria na sua palavra. Nós nos sentimos injustiçados pelo universo. Nós sentimos que nossa vida não tem sentido. Nós sentimos que estamos vivendo sem nenhum tipo de esperança. Então o salmista nos ensina a elaborar isso que eu estou chamando aqui de conflito. Ou seja, nós somos desafiados a colocar a nossa dor diante de Deus de forma genuína, de forma honesta. Nós somos convocados a nos conectarmos com o nosso sofrimento e levarmos o nosso sofrimento para Deus. E me parece que a religião cristã, o cristianismo histórico, é uma das poucas crenças vivas no mundo que estimulam isso de maneira ativa. É engraçado como os budistas, por exemplo, falam do sofrimento como uma ilusão. E que não adianta você chorar nem lamentar, porque o sofrimento faz parte dessa ilusão de que eu não estou conectado com o universo. Os hinduístas dizem que a sua dor e o seu sofrimento são merecidos, porque são de uma vida anterior. Então não adianta você ficar chorando leite derramado, você está só pagando sua dívida com as vidas anteriores. De certa forma, pode ser que o evangelicalismo que a gente vê hoje por aí também tenha se tornado assim, não é mesmo? A gente não pode falar do que dói, sabe por quê? Porque isso é ser ingrato com Deus. E os pastores pegam o versículo, dai graças o tempo todo, arrancam ele completamente do contexto, ignoram uma outra gama de textos bíblicos e simplesmente calam a boca dos cristãos, dizendo assim: você não pode reclamar. Você não pode reclamar. Você não pode falar da sua dor, você não pode falar do seu sofrimento, você não pode chorar, é vitória o tempo todo, você não pode reclamar. Mas isso é uma grande bobagem, isso é uma grande besteira. Todo texto tem o seu contexto e precisa ser lido e interpretado com o cérebro, e não deixar o cérebro na estante e ler a Bíblia. Isso usualmente não dá certo. Se Jesus chorou no Getsêmani, nós estamos autorizados a chorar também. Se Davi escreveu inúmeros salmos de dor pungente, nós estamos autorizados a sofrer também. A minha pergunta é: você tem negado o que você sente? Você tem negado a sua dor? Ou você simplesmente estrangulou a sua dor num período de sofrimento da sua vida e se negou a chorar o que precisava ser chorado? Então, 3 práticas de lamento. Por exemplo, você pode começar falando sobre essa dor com você mesmo. Você pode começar a falar com você e a escrever, de repente, sobre essa dor. Você pode, em segundo lugar, começar a orar sobre essa dor e a falar com Deus sobre ela. E você pode, certamente, em terceiro lugar, desabafar com as pessoas sábias e cristãs que estão à sua volta. No dia 20 de março de 91, o filho de Eric Clapton projetou o seu corpo para fora de um apartamento numa área nobre de Nova York, mais de 50 andares, e lançou-se na direção da calçada. Uma criança, que segundo os cronistas que cobrem esse momento da vida de Eric Clapton, dizem que ele havia assistido muitas vezes o filme do Superman, e havia ganhado uma fantasia de Superman dos pais, e que ele imaginava que se ele pulasse, ele voaria. O corpo dessa criança foi encontrado, esmagado, informe na calçada minutos depois. E Eric Clapton sentiu uma dor a qual ele nunca havia experimentado antes na sua vida. Ele,
que havia vencido o drama das drogas para poder constituir família, para conquistar o sonho de ter um filho, teve que fazer o sepultamento do seu filhinho, e algum tempo depois ele escreveu uma canção sobre isso, chamada Tears in Heaven. Nessa canção, ele chora o lamento do seu filho e ele se pergunta: será que quando eu encontrar você no céu, você saberá quem eu sou? Eu me lembro quando eu estava fazendo academia, fazendo um treino, era uma sexta-feira à noite lá em Itajubá, numa noite gelada, e a rádio que estava tocando na academia tocou Tears in Heaven. E uma moça que estava fazendo abdominais do outro lado da sala entrou num pranto gigantesco. Porque ouvindo a música, ela começou a se conectar com toda a dor e o sofrimento da perda recente do seu pai para um câncer. Todo mundo parou o que estava fazendo, nós fomos lá chorar com ela, sentir a dor dela, orar por ela. Mas é engraçado que a coragem que Eric Clapton teve para colocar sua dor numa música também tem ajudado outras pessoas a colocar a sua dor e o seu pranto e o seu choro para fora. Então não evite o conflito. Expresse a sua dor, não negue o que você sente. Mas em segundo lugar, não se deixe absorver exageradamente pelo sofrimento, porque isso é deveras perigoso. E é sobre isso que é a convergência que o salmista faz nos versículos 9 a 21, porque logo depois de refletir sobre a sua condição de desespero, logo depois de falar sobre a sua situação de vergonha e de abandono, ele começa a inverter o tema do Salmo, colocando diante de Deus todos os seus pedidos, todos os seus inimigos e todos os seus opositores, dizendo assim: contudo o Senhor ouve a minha oração. É como se ele olhasse para os seus problemas e chorasse, lamentasse, mas depois ele falasse assim: já está bom. Agora eu preciso olhar para o alto, eu preciso olhar para Deus, eu preciso reencontrar esperança. E ele então começa a trazer insistentemente o tema dos seus problemas em forma de petição, sempre pedindo a Deus, e pedindo a Deus, e pedindo a Deus por livramento, colocando o seu olhar em Deus e não só nos seus inimigos e nos seus opositores. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que se nós nos envolvermos exageradamente com a nossa dor, nós seremos absorvidos e engolidos por ela. Então é importante chorar e lamentar, sim, mas é importante que em determinado momento nós olhemos para o lugar certo, para a fidelidade de Deus, para a mão dEle e para o cuidado dEle. E é justamente isso que o salmista faz no meio do salmo. Ele converge a sua atenção para Deus, para a fidelidade de Deus, para o cuidado de Deus, para a presença de Deus, e ele pede incessantemente que Deus o livre, que Deus o liberte, que Deus lhe dê condição de ser liberto dos seus inimigos. E esse é o segundo ponto que as Escrituras nos ensinam ao longo não só desse texto, mas de muitos outros trechos da Bíblia. Cuidado para não ser engolido pelo seu sofrimento. Conflito, convergência. O que é convergência? É quando você não só diz para Deus dos grandes problemas que você tem, mas você anuncia para os seus problemas o grande Deus que você serve. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós podemos ser tragados pela dor, e a dor parece ser a única coisa que existe na nossa vida. Esse é um exercício que nós conselheiros tentamos fazer muitas vezes com pessoas que estão se afogando no luto e no sofrimento. Nós tentamos mostrar a elas que ainda existem coisas boas nas suas vidas, que embora elas não consigam perceber, existem dádivas sendo derramadas insistentemente sobre elas, que Deus está cuidando, que Deus está presente, e que embora algumas coisas não estejam no lugar, não é o todo que está ruim, não é o tudo que está ruim, mas nossa mente pode ficar sim prisioneira do sofrimento. Você já reparou quando a gente tem alguma coisa que machuca o nosso pé, uma pedra no sapato, e você caminha pela rua e não tem um lugar adequado para tirar o sapato, né? Para a gente, homem, é uma coisa muito mais tranquila, né? Porque o homem tem licença poética para fazer muitas coisas rudes e grossas, né? Como arrancar o tênis no meio da rua, jogar a pedra para fora e tudo bem. Mas se você é uma dama,
você não arranca o seu sapato no meio da rua, né? A primeira coisa que você quer fazer quando chegar em casa é o quê? Tirar o bendito do sapato que está matando o seu pé para tirar aquela dor lancinante. Muitas vezes a nossa relação com o sofrimento é assim, porque aquele ponto da dor parece pressionar tanto que você não sente nenhuma outra coisa, nem pensa em nenhuma outra coisa, apenas naquilo. Então cuidado, porque se nós não controlarmos nossa mente, nós podemos entrar em colapso nos tempos de sofrimento. Eu costumo dizer que os tempos de sofrimento exigem de nós equilíbrio como andar numa corda bamba. Eu não posso negar o que eu estou sentindo. Eu não posso ser engolido pela minha própria dor. Eu não posso evitar chorar. Eu não posso transformar a minha vida num mar de lágrimas. Eu tenho que me conectar com a minha própria dor, eu tenho que sentir aquilo que está dentro do meu coração, mas eu preciso convergir o meu olhar para Deus e a nossa atenção para Deus em tempos de sofrimento. E esse é um movimento crucial nos Salmos de Lamento. Sabe por quê? Porque depois de conflito e depois de convergência sempre vem aquilo que finaliza esse salmo, que é confiança. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos comigo para o versículo 22 em diante, quando ele diz assim: proclamarei o teu nome a meus irmãos, louvem-no vocês que temem ao Senhor. Versículo 24, pois não desprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Versículo 25, de ti vem o tema do meu louvor. Versículo 27, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. O cara que termina o salmo parece não ser a mesma pessoa que inicia o salmo. E se você notar, esse é um padrão em todos os salmos de lamento. O cara que inicia o salmo bradando que está sendo abandonado e jogado para fora de casa pelo próprio Deus, parece não ser o mesmo cara que finaliza o salmo dizendo assim: Deus, o Senhor é o tema da minha canção. Eu canto a Ti. E outra coisa, não só eu, mas todos os que estão à minha volta louvarão o Seu nome por causa do que o Senhor está fazendo na minha vida. As pessoas verão o que o Senhor está fazendo em mim e se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Veja bem, de certa forma, não é isso que todos nós queremos em tempos de sofrimento? Sermos tão firmes na fé, sermos tão constantes, tão sólidos, tão maduros, passando pela fornalha ardente com tal coragem, que nós possamos testemunhar do nome de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Nós não queremos justamente isso daqui, passar pelos tempos de sofrimento com tal valentia, a ponto de dizer assim: cara, tudo vai ficar bem. Deus cuidará de mim, e os que estão à minha volta ouçam o que eu digo: o Senhor é fiel na minha vida, confiem no Senhor vocês também. Isso é o que nós sonhamos, isso é o que todos nós queremos. Eu conheci um padre copta do Egito, da igreja ortodoxa russa, no curso que eu fiz no Hagá em 2019. E precisamente no tempo em que ele chegou no Havaí, um amigo dele, também padre, havia sido assassinado na porta da igreja. Um radical muçulmano havia matado esse padre depois de uma celebração, depois de uma eucaristia, a facadas na porta de uma igreja ortodoxa, diante de diversas testemunhas. Aquele padre sangrou na calçada até morrer. O cara foi preso, levado para a cadeia, mas como o governo e a máquina é predominantemente muçulmana, depois de poucas semanas, ele foi liberado. E ele topou com esse meu amigo, Padre Marcos, na frente da igreja, e disse, olhando nos olhos dele: você é o próximo. E ele respondeu: eu estou pronto. Eu estou pronto. Esse homem, Marcos, é um dos homens mais cristãos que eu já conheci em toda a minha vida. Ele estava sendo perseguido pelos radicais muçulmanos há muitos tempos. A família dele estava sendo ameaçada, ele, a esposa dele, 2 filhos. Mas ele jamais retrocedeu da sua vocação, sendo que antes de ser padre, ele era um gerente internacional de uma cadeia de farmacêuticos.
o que deu a ele a possibilidade de morar em todos os lugares do mundo, no Canadá, no Reino Unido, mas ele quis morar na sua terra, no Egito, e pregar para o seu povo, sabendo que isso colocaria sua vida em risco. Sabe por quê? Porque ele estava pronto para enfrentar o sofrimento. E você? E eu? Nós todos queremos isso que o Marcos tem, isso que o salmista tinha, essa confiança em face da dor. Mas nós nunca conseguiremos a confiança se antes nós não passarmos pelo conflito e pela convergência. A confiança em tempos de sofrimento não é um botão que nós apertamos no fundo de algum alçapão do nosso coração. É o resultado de uma construção. É o resultado de chorarmos a nossa dor diante de Deus. É o resultado de nós convergirmos o nosso olhar para Deus nos tempos difíceis. A confiança que nós vemos nos Salmos não é feita no micro-ondas. É resultado de uma longa perseverança espiritual. E também não é um clichê. É de fato confiança em Deus nos tempos difíceis. A experiência da confiança em Deus é quando nós sabemos que o barco está virando, mas que ainda que ele vire, Deus é fiel e Deus fará alguma coisa por mim e por você. A experiência da confiança em Deus é descansar nas noites mais terríveis da alma. A experiência da confiança em Deus é podermos colocar todo o nosso coração debaixo dessa mão protetora de Deus, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como eu gostaria. O Salmo 22, para nós encerrarmos, ele é um salmo que pode ser lido de duas maneiras. Ele é um salmo que pode ser lido na dimensão do salmo. E fazendo só isso, ele já é edificante. Mas ele é um salmo que pode ser lido na dimensão do todo da Bíblia. E fazendo assim, ele se torna intrigante. Sabe por quê? Porque o Salmo 22, ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus. 1000 anos antes, 10 séculos, é bastante tempo. Provavelmente por Davi. Mas ao longo do Salmo, eu não sei se você reparou, Davi anuncia uma série de sofrimentos que são idênticos ao de Jesus. Lendo o Salmo, você percebeu? Quando ele, por exemplo, ele fala sobre o seu abandono no versículo 1, a descrição dos seus inimigos que o rodeiam e que o insultam nos versículos de 12 a 16. No versículo 16 ele fala que as suas mãos e os seus pés foram perfurados, o que com certeza é uma expressão metafórica, mas que para Jesus foi real. Ele fala que os seus inimigos repartiram entre si as suas vestes, o que realmente aconteceu com Jesus, porque a túnica de Jesus foi sorteada entre os soldados romanos. Quando ele fala que os seus ossos o estavam encarando, por causa da posição dos braços abertos na cruz, certamente todo o dorso de Jesus e as suas costelas ficaram expostas. Quando ele diz que a sua língua estava grudada na boca, fazendo menção à sede que Jesus sentiu pregado na cruz do Calvário. E especialmente quando no final do Salmo ele diz assim: todas as nações ouvirão falar de ti, um povo que ainda não conhece ouvirá o seu nome, falando da pregação apostólica após a ressurreição de Jesus. A grande questão é, como é que o salmista poderia saber tantas coisas a respeito dos minutos finais da vida de Jesus 1000 anos antes? Como ele poderia ter escrito que as mãos e os pés foram perfurados 1000 anos antes? A cruz foi inventada 7 séculos antes de Cristo, em Cartago. Então ele escreve sobre a perfuração das mãos e dos pés antes da invenção da cruz. Como isso é possível? Isso é possível porque quando o salmista entra muito a fundo no seu próprio sofrimento, quando ele chega lá na sua dor, no epicentro da sua dor, ele encontra ali um Deus que sofre também. Ele encontra o próprio Deus que sofre. E o sofrimento messiânico
é derramado no coração do salmista à medida em que ele escreve o seu poema. Quando o salmista fala da sua dor para Deus, Deus fala da sua dor para o salmista também, falando de tudo aquilo que o Messias haveria de sofrer e padecer na cruz do Calvário. Então, esse salmo ele é muito interessante porque ele nos lembra que o consolo final para o nosso sofrimento é o fato de que o Deus que nós conhecemos não é um Deus impassivo. Nós dizemos assim, Deus sabe o que você está passando, e isso é verdade, Deus realmente sabe. Mas Deus não só sabe aqui cognitivamente, Deus levou sobre si mesmo o nosso sofrimento na cruz do Calvário. O nosso Deus é um Deus que sofre. E essa é a coisa mais revolucionária e louca que a Bíblia tem para dizer. O nosso Deus é um Deus que chora. O nosso Deus é um Deus que morre por nós na cruz do Calvário. Isso por si só já nos dá a confiança necessária que nós precisamos para passar pelos tempos de sofrimento. Isso por si só já nos dá todo o tônus espiritual que nós precisamos para passar fiéis pela prova do fogo do sofrimento. Porque quando você entra fundo no seu sofrimento, você descobre mais do que a sua própria dor. Você descobre a dor do coração de um Deus que morreu na cruz por você e por mim. Senhor, muito obrigado. Nós não temos palavras para dizer a respeito do fato de que o Senhor não é aquele que apenas conhece a nossa dor. O Senhor é aquele que decidiu levar sobre si mesmo a nossa dor. E muito obrigado em especial por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o verdadeiro compositor desse salmo. Ele é aquele que foi abandonado por todos, pelos seus amigos, discípulos, abandonado na cruz do Calvário, gritando, bradando: ó Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos e reconhecemos que não estamos desassistidos na nossa dor, desassistidos no nosso sofrimento, mas de que o Senhor caminha conosco em meio ao vale escuro de sombras e lágrimas, de que o Senhor passa conosco pela prova do fogo, de que o Senhor é aquele que atravessa conosco os vales mais inóspitos da existência humana. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos sim enfrentar o sofrimento com uma quantidade suficiente de confiança, de esperança, de dependência, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança nos torna íntegros, nos torna maduros na fé. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos que no trilho do nosso caminho, da nossa rota com o Senhor, estão aguardados, são esperados tempos de sofrimento e de provação, mas eles não nos foram dados para a nossa destruição, mas sim para a nossa transformação, para a nossa edificação, para a nossa maturação. Nós oramos assim, colocando o nosso sofrimento, a nossa dor aos seus pés, mas convergindo por fim nossos olhos para a tua graça presente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.